Romanos capítulo 8, olha, eu vou falar para vocês, está sendo bem difícil preparar essa série de Romanos, que já deve fazer mais ou menos uns 2 meses que a gente está nela. E usamos esse livro, que é o livro do Stott, a mensagem de Romanos. Cada mensagem no domingo é um catatal mais ou menos assim que tem que ler. Então, ó, vocês prestem atenção. Cara, eu tive que ler tudo isso daqui para fazer, então assim, Deus tem que mudar a tua vida hoje, não é possível. Eu não me esforcei à toa. Deixei de fazer um monte de coisa para preparar isso daqui. Então vocês prestem atenção e deixa Deus agir na tua vida. Romanos capítulo 8. Interessante, antes de entrar aqui, a revista The Economist dessa semana traz como matéria de capa a morte. Mas não a morte na perspectiva espiritual. Mas assim, mais do que a morte, são os momentos antes da morte. E o que tem sido feito para amenizar a dor, o sofrimento. E fizeram uma pesquisa. Uma pesquisa Economist junto com outra organização, fizeram uma pesquisa em 4 países. Dentre eles o Brasil. Brasil, Itália, Estados Unidos e Japão. E nessa pesquisa, com diversas classes sociais, eles abordam alguns temas. E é interessante que as perspectivas sobre esse tempo, sobre não só a morte em si, mas esses últimos anos ou meses antes da morte, como que variam as perspectivas? Por exemplo, quando a pergunta tem a ver com viver o máximo que você puder, numa escala de 0 a 100, os brasileiros respondem 70 e os japoneses respondem 15. Ou seja, quando se fala de morrer, os brasileiros querem viver o máximo possível. E os japoneses querem viver o mínimo possível, sabendo das consequências que tem o final da vida. Outro quando se fala sobre a morte, o quão importante é estar em paz espiritualmente. Em inglês, é isso, being at peace spiritually. E quão importante é, quando se fala de morte, estar bem espiritualmente. Os brasileiros, numa escala de 0 a 100, respondem em 89. E os italianos, o menor de todos, responde em 67. E uma das explicações que ele dá aqui é pela força que tem o catolicismo no Brasil. Eu acrescentaria que também a força que tem das demais igrejas, incluindo igrejas evangélicas. E outros temas aqui. Mas o fato o que levou a essa pesquisa foi uma constatação de que os últimos dias, os últimos meses de vida, para grande parte das pessoas, é envolvido de dor, depressão e confusão. Outro dado que ele traz aqui nessa matéria é que, em 2020, nos Estados Unidos, apenas 10% das pessoas com mais de 80 anos passarão os últimos dias de sua vida, últimos meses, na sua própria casa. Ou seja, a grande maioria das pessoas não vai passar os últimos dias da sua vida com os seus familiares. Eles vão passar em outros lugares. No hospital, entubado, eles vão passar, se tem condições, em lugares ou asilos próprios, ou em outros lugares. E um terceiro ponto que eu queria destacar para vocês dessa matéria, que eu acho que não tem em português, mas quem sabe o Estadão traduz, às vezes o Estado tem uma parceria, eles traduzem umas matérias, é o dado a respeito... Eu esqueci quem que era. Eu falei da pesquisa, eu falei da... Eu não lembro mais. Vou ver se eu lembro até o final. Mas leia aí, se você entende, dá uma lida. Lembrei. Outra coisa importante. Ainda a respeito desses últimos dias que as pessoas têm, o melhor tratamento para reduzir o sofrimento, a dor, a depressão e a confusão mental que as pessoas passam a viver nos últimos meses, são os tratamentos de aconselhamento. E uma frase de dos entrevistados aqui, de um dos médicos, diz: as técnicas não substituem uma boa conversa. E os resultados parecem que são muito consistentes. As pessoas que estão chegando na fase final da sua vida, aqui no corpo,
quando vão para determinados tipos de tratamentos, onde tem conselheiros especializados em lidar com esse tipo de pessoas, em geral reduzem muito o sofrimento, a depressão e a confusão mental. Em geral, eles conseguem ter um fim de vida, se assim podemos dizer, muito mais digno, com muito menos sofrimento. E aqui o sofrimento, a gente vê então que o maior sofrimento não é só o sofrimento físico, que deve ser muito ruim. Eu nunca morri, mas um dia vai acontecer. E deve ser muito dolorido isso. Mas isso afeta certamente a sua parte psicológica, mental e sentimental. E as técnicas não substituem a conversa, não substituem o contato. Quando nós pegamos o livro de Romanos inteiro, nós abordamos o tema da morte. E ele aborda de uma forma muito concreta, muito pragmática. E essa matéria veio a calhar pelo um pouco do que nós estamos estudando no geral a respeito de Romanos. Hoje é Romanos capítulo 8, um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, Romanos capítulo 8. E eu queria abrir com vocês ali. Romanos capítulo 8, a gente vai olhar até uma visão panorâmica dele, e depois eu vou enfatizar 4 pontos da dinâmica do Espírito Santo nas nossas vidas. Romanos capítulo 8, os números de Romanos. Romanos tem 19 referências ao Espírito Santo. Acho que fica claro sobre o que se trata, não precisa ser muito sofisticado para entender isso, não é? 10 elementos que podem criar uma barreira entre nós e Cristo, no versículo 38, mas essas 10 barreiras estão nesse livro, não estão exatamente nesse versículo, mas ele amplia. 5 convicções sobre a providência de Deus, 5 afirmações acerca do seu propósito, 5 indagações a respeito do seu amor, que dá um total de 15 garantias quanto ao amor de Deus por nós. Se você gosta de números, então Romanos 8 é um livro para você. E mais, eu tentei fazer um resumo um pouco para contextualizar quando nós falamos do Espírito Santo. Em que contexto que ele entra? Eu já falei para vocês que um dos projetos que eu quero terminar, antes de chegar nesse estágio de morte, de sofrimento, que aí eu não vou conseguir fazer, mas é a Bíblia em Excel. Maravilhoso! Cada uma dos sheets, você clica, cada uma das planilhazinhas é um capítulo da Bíblia em linhas e colunas. Que coisa mais linda. Você compreende, não é? Os financeiros aqui sabem disso, não é? Ivan, todos os financeiros, CFOs que estão aqui. Que coisa maravilhosa. Colocar a Bíblia no formato cartesiano. Não poderia ser melhor. Para compreender um pouco melhor, eu fiz esse quadro, a letra não ficou muito boa aqui projetada, meio escuro. Mas quando Paulo está falando basicamente de 4 tipos de pessoas no livro de Romanos. Tem um tipo que eu não coloquei aqui, porque não há muitas informações. Mas basicamente, quando nós pegamos aqui o versículo, um dos trechos que mais me chamou a atenção, uma das mensagens que mais me chamou a atenção de todas elas, mas o que me tocou muito foi a mensagem do André, quando ele falou sobre a justificação. E eu não vou dar detalhes aqui porque não tem tempo, mas você veja no YouTube, se você ainda não assistiu. Nós somos justificados por Jesus Cristo, não há culpa. Não significa que ainda existe uma culpa e que você agora está sob custódia ali, não é sob custódia, quando o cara é preso, mas você solta ele no Natal, como é que é o nome? Indulto, né? Indulto, não é? Você não vive num momento de indulgência, que tem culpa, mas você meio que está preso, meio que está solto. Não, você não tem mais culpa. Você não tem mais pecado. Cristo justificou. Então, basicamente, quando a gente olha o livro de Romanos, nós estamos falando de 2 grandes categorias de pessoas. Os que não foram justificados pela fé em Jesus Cristo e os que foram justificados pela fé em Jesus Cristo. E dentre os que não foram justificados pela fé em Jesus Cristo, existem 2 categorias. Os devassos e os religiosos moralistas. Na verdade, existe mais uma terceira que ele fala muito pouco, que não é nem um devasso nem um religioso moralista, mas são aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus. E que vão vivendo sem ouvir a palavra de Deus, mas agem de acordo com aquilo que tem dentro deles. Mas há pouca informação, pouco detalhe sobre essa terceira categoria. Mas basicamente, quando a gente olha os não justificados pela fé em Jesus Cristo, existem os 2 extremos da natureza humana.
O problema da natureza humana, como diz G.K. Chesterton em seu livro Ortodoxia, que é um livro duro de ler, chatíssimo, chatíssimo. Mas ele diz algo muito interessante. O problema da natureza humana não é porque ela é boa ou ela é ruim. Ela é boa e ela é ruim, dependendo da conveniência. E aqui quando nós vemos Paulo, quando escreve Romanos, ele basicamente, ele dirige os capítulos anteriores a esses dois tipos de gente. Os que vivem na devassidão total e os que são os religiosos moralistas. E aqui nós temos 5 elementos que ele compara. Primeiro, como que eles pensam, a mentalidade. Uma das formas que tem, algo que distingue o ser humano das demais criaturas, é que nós podemos fazer planos complexos. Os animais também fazem planos complexos. As lontras carregam pedra para quebrar ostras, mas elas não conseguem fazer planos além desse. E outro ponto interessante da mentalidade é a capacidade de premeditar algo, de fazer planos para atingir um objetivo. E Paulo é muito claro nos primeiros capítulos de Romanos que os devassos, a mentalidade deles é satisfazer o ego premeditadamente. Tudo que tem a ver para satisfazer o meu próprio ego. Os religiosos moralistas, eles também buscam satisfazer o ego, mas é através da autojustificação. Eu faço as coisas e por isso eu vou muito bem. Os que vivem justificados pela fé em Cristo têm o ego sob domínio do Espírito Santo. E aí no capítulo 8, versículo 5, diz que quem vive segundo a carne, que a nossa natureza humana, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito Santo deseja. O comportamento dos devassos é minha rebeldia a tudo que faça referência a Jesus Cristo. Se você fala Jesus Cristo, você falar do Deus Criador, ele vai ser rebelde quanto a isso. Incrivelmente existem pessoas assim no meio de nós, muito próximas. Religiosos moralistas são diferentes. O comportamento deles é de arrogância, de superioridade moral. Eu sou melhor do que você, porque você é um perdido na vida. Eu não mato, não roubo, não falo palavrão, não fumo. Eu sou melhor do que você. Mas os justificados pela fé em Cristo têm um comportamento de rendição e humildade. O Felipe, na semana passada, falou sobre Romanos 7. Romanos 7, versículo 18, Paulo diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza humana. Nada de bom habita dentro de mim. E que as minhas forças, por mim mesmo, eu não consigo vencê-las. Em relação ao corpo físico, próprio de outros, os devassos, coerentes com essa forma de pensar, o corpo é o meio para satisfazer o seu ego. Cuidar do corpo é algo muito importante. Em 2010, 1 milhão de pessoas morreram de fome e subnutrição. No mesmo ano, 2010, 3 milhões de pessoas morreram de obesidade. Obesidade é o grande mal, a grande doença dos tempos que nós vivemos. Há 3 ou 4 semanas atrás, no estado de São Paulo, saiu uma matéria sobre a obesidade em São Paulo. 53% dos paulistanos estão acima do peso. Eu acabei de ganhar uma bolacha que eu já comi metade, feita com bagaço de cana. Como é que é o negócio aqui? Amêndoa, é um negócio. Eu já comi metade. Já comecei a minha parte. Quando nós falamos do corpo, é cuidar do corpo, sim, mas com as intenções, com os princípios bíblicos. O corpo para o devasso é um meio para satisfazer o ego. O ano passado morreu ao começo desse ano, morreu um artista muito famoso que é o Prince. Ele tinha uma música que fala, I want your sex. Madonna tem um trecho de uma música que fala, I want your body. Eu quero o seu corpo, eu quero o seu sexo. A proposta é clara. A proposta é clara. E assim ao lado da devassidão, mas os religiosos morais, eles compreendem a relação com o corpo, às vezes é uma relação de impureza. O corpo é uma coisa ruim, você não pode tocar, você não pode ver. Quando nós olhamos na perspectiva e o que o Espírito Santo faz na nossa vida, o corpo no presente é uma expressão de adoração, dignidade, e no futuro seremos transformados. No capítulo 8, versículo 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado,
Mas no versículo 22, sabemos que toda a natureza cria... 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Em outro trecho em Coríntios, Paulo diz que o nosso corpo é templo do quê? Templo do Espírito Santo. Não existe uma separação entre corpo e a presença do Espírito Santo na nossa vida. É através do nosso corpo que nós expressamos o que o Espírito Santo faz na nossa vida. A relação com o mal, com o pecado e com a natureza humana. Os devassos é uma deliberada indiferença, conivência e cumplicidade com o mal. Nos primeiros capítulos de Romanos, ele diz bem claro: aqueles que não só fazem o mal, mas apoiam e concordam com aqueles que fazem o mal. Já os religiosos moralistas tentam vencer o mal e o pecado, essa natureza humana que nós temos, com as próprias forças. Eu vou conseguir vencer. Criam regras, criam metodologias, criam rotinas. O que em si não é ruim, mas acreditar que essas regras, rotinas e métodos vão mudar o seu interior, isso é ineficiente. Já aqueles que são justificados pela fé em Cristo compreendem o poder do mal e do pecado e confrontam com o poder do Espírito Santo. Não é à toa que em Atos capítulo 1, quando ele fala recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por que ele não fala recebereis amor, recebereis paz, mas recebereis poder? Aquela palavra tem uma origem numa palavra que é dínamos. Daí viria dinamite, que hoje não é um bom exemplo para se dar. Não usem exemplos explosivos hoje em dia da Bíblia. Mas o que ele quer dizer ali é um poder muito, uma energia concentrada, de extrema influência. E nós compreendemos que não podemos vencer o mal, nem mesmo o pecado que habita em nós. Essa natureza que nós temos humana de querer satisfazer a si própria. Mas podemos sim, com o poder do Espírito Santo, não deixar que isso domine a nossa vida. Capítulo 8, versículo 9 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne e do pecado, mas do Espírito. Nós podemos viver sob o domínio do Espírito Santo. Qual é a compreensão sobre a vida e morte? Para os devassos, tudo começa e acaba aqui. Não poderia ser diferente. Para os religiosos moralistas, é a autojustificação. Se eu fizer o bem aqui, eu vou ser recompensado lá. Portanto, ele se esforça por fazer o bem, o que é bom. Mas isso não o torna justificado diante de Deus. É duro dizer isso para uma pessoa. Talvez esse tenha sido um dos grandes desafios de Paulo e mesmo de Jesus Cristo. Convencer pessoas boas de que elas precisam de uma justificação, de uma renovação na sua vida. Pense nos seus amigos. A maioria dos seus amigos, quero acreditar, não são pessoas do mal, são? A maioria não é. A maioria são pessoas bacanas. São pessoas que trabalham o dia inteiro, alguns estudam à noite, outros têm uma vida difícil, não matam, não roubam, pagam os impostos direitinho. Dizer para ele que falta algo na vida dele, às vezes é mais difícil do que dizer para a pessoa, para o devasso, para a pessoa que está perdida, de que ele precisa de algo diferente na vida dele. Porque a nossa moralidade, a nossa ética, não nos justifica diante de Deus. Somente Cristo pode fazer isso. E a compreensão do cristão, a compreensão de quem é cheio do Espírito Santo sobre a morte e a vida, é uma compreensão de rendição. Nós fomos justificados sem merecer. E é por isso que capítulo 8, versículo 1 de Romanos diz: portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Me libertou daquela condição de que se eu fizer muitas coisas eu vou ser salvo. Se eu cumprir determinadas regras eu serei salvo. A relação com Deus, obviamente, é apenas uma conclusão. A relação com Deus dos devassos é de inimizade intencional, dos religiosos moralistas, de medo, meritocracia e às vezes culpa. Mas os justificados pela fé em Jesus Cristo é de liberdade, intimidade, de paz. No versículo, todos vão ser capítulo 8, ok?
No versículo 15, diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai, querido Pai, Paizinho, é uma expressão de intimidade que na etnia de Paulo era difícil compreender. Dentro da etnia de Paulo, você não chamava Deus de Paizinho. Você não tinha uma relação íntima com Deus do jeito que Paulo está colocando. Não tinha. E a relação daqueles que são justificados pela fé em Cristo, através do Espírito Santo, nós podemos ter uma relação de intimidade. Isso é muito difícil em algumas culturas. Na minha, por exemplo, talvez nas culturas asiáticas. A nossa relação, nós que somos descendentes Yellow Power, nós não temos o mesmo tipo de proximidade com o Pai que vocês, brasileiros e outros, e que os ibéricos têm. Nós não temos. É uma relação, não é fria, mas é um pouco mais, é diferente. E para nós, às vezes, e para mim em particular, é difícil compreender essa história de Abba, Pai, Pai querido. Meu pai não foi assim comigo. Eu não lembro do meu pai segurando no colo, brincando. Eu ficava lá. Cresceu, virou isso aí, ó. Tá aí. Falando aí, vivendo, acho que está bem, né? Para mim é muito difícil isso. Para mim é difícil compreender. Como que é essa relação de intimidade com esse Pai? Mas essa relação e o Espírito Santo me ajuda muito nesse sentido. O resultado final de cada um deles, a Bíblia é bem clara no capítulo 8, no versículo 9, ou aliás, no versículo 8, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazer. E quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Dentro de tudo isso, que só teve o objetivo de dar um contexto e fazer eu entender um pouco melhor tudo isso, e tentar mostrar para vocês, de uma forma mais ou menos, sobre o que Paulo fala, e não se limita a isso, é muito mais do que isso, mas é um contexto para entrarmos em 4 pontos sobre a dinâmica do Espírito Santo na nossa vida. E é uma jornada de santidade. É uma jornada onde nós estamos aqui, cujo foco principal é ser semelhante a Jesus Cristo. Santidade tem um outro significado, que é viver separado para o Senhor. Mas John Stott coloca essa perspectiva, que também é complementar. Santidade é igual a ser semelhante a Jesus Cristo. Voltar a ser aquilo pelo qual foi o plano de Deus que a gente fosse. E o primeiro ponto dentro dessa dinâmica do Espírito Santo, eu queria falar para vocês com algo que vem acontecendo ultimamente, que é o seguinte: justificados, mas desanimados. Com o passar do tempo, é muito bom quando a gente tem o privilégio de apresentar Jesus Cristo na vida das pessoas, e os primeiros anos são anos de muita, muita alegria. Você vê o cara falando de Jesus para todo mundo, abre a Bíblia e estuda, fala de Cristo para os seus amigos, é um negócio impressionante. Alguns, ao longo do tempo, e eu se não tomo cuidado também, caio nessas, a gente vai ficando desanimado. Não é incomum encontrar hoje nas igrejas pessoas que estão justificadas, entregaram sua vida ao Senhor, sabem que somente Cristo pode salvá-lo, mas estão desanimadas. E algumas vão se tornando céticas. Elas já não creem nesse Espírito Santo que pode fazer tantas coisas assim. Os frutos do Espírito Santo que a gente conhece bem em Gálatas, capítulo 5, 22. Quais são ele? Quais são os frutos do Espírito? Gálatas 5, 22. Paz, que mais? Alegria, bondade, longanimidade, todas aquelas coisas que são coisas muito legais. A alegria é uma delas. Vai se perdendo a alegria. Os dons do Espírito Santo, então, saem do vocabulário. Sequer mencionam os dons do Espírito Santo, que são mais ou menos ali, falam de 12 a 14 dons. E 3 ou 4 são aqueles que dão trabalho, né? Porque você não pode controlar muito. Dons de língua, profecia, cura. Mas os outros são compreensíveis. Dons do Espírito Santo ficam de lado.
Inclusive, entre as lideranças, às vezes, evangélicas, pouco se fala sobre os dons do Espírito Santo. Nós queremos resultados para o reino de Deus, contando apenas com técnicas humanas. E as técnicas humanas são boas, mas elas têm o seu devido lugar. Você tem que investir no conhecimento. Você deve buscar ajuda quando você não consegue lidar com as pessoas. Terapia pode te ajudar nisso. Mentoring pode te ajudar nisso. Fazer um bom curso sobre determinado assunto vai te ajudar também. Mas a transformação da nossa mente, a única transformação que pode exercer domínio sobre o pecado e nos dar poder para combater o mal e agradar ao nosso Deus, é somente o Espírito Santo na sua vida que pode dar. Talvez seja o momento de você colocar as coisas no devido lugar. A preocupação que existe hoje com tantos recursos que nós temos é que nós vamos misturando demais as coisas. Tem coisas que as técnicas humanas resolvem. Relacionamentos pessoais, as técnicas humanas resolvem. O relacionamento com Deus, somente a atuação do Espírito Santo na sua vida pode resolver. O segundo ponto da dinâmica do Espírito Santo é aquele pecadinho que só você sabe. Todo mundo tem aquele pecadinho que você sempre cai. Para alguns é aquela coisa que os homens vão compreender muito bem, né? Quando passa uma mulher bonita. Para outros é a mentira. Para outros é agir de forma sorrateira. Fazer comentários para quebrar a outra pessoa, para falar mal dos outros. Para outros é a extrema baixa autoestima. Cada um tem algum pecadinho escondido que só você sabe. E que é difícil às vezes de vencer. Muito difícil. Mas eu quero dizer a vocês a experiência que eu tenho que sobreviver sob o domínio do Espírito Santo. Você passa naturalmente. Quando você entrega-se ao Senhor, essas coisas são vencidas. Essa semana, há pouco tempo atrás, talvez, acho que 3 semanas atrás, eu liguei para um amigo. Ele é um alto executivo de uma empresa de tecnologia. E eu liguei para ele, a gente estava fechando uma coisa diferente ali. E eu falei assim, no meio da conversa, eu falei para ele. Falei, cara, né, não tinha nada a ver com o assunto. Falei, deixa eu falar uma coisa que não tem nada a ver. Eram 7h30 da manhã. Se você quer falar com altos executivos, não fala depois das 9. Você tem que falar 6, 7, 8 da manhã, senão você não pega mais eles. Falei, deixa eu falar uma coisa. Era 7h30, 7h40. Deve ser muito pesado para você estar sempre sorrindo, sempre alegre, sempre contando piada, fazendo as pessoas estarem felizes. Deve ser um peso muito grande para você isso. Mas eu sei o que... Aliás, eu falei, deve ser um preço muito alto que você paga. E ele começou a desabar no telefone. Ele estava indo para o escritório de chorar. Falou, cara, eu estava precisando disso, a minha vida está muito difícil, muito, muito, muito difícil. Ele é o CEO de uma grande empresa de tecnologia global. Minha vida está muito difícil, Nomoto. Sua palavra veio me ajudar só de falar isso para ele. Às vezes a vida é pesada e por coisas que a gente não consegue lidar. E uma palavra nossa, quando somos orientados pelo Espírito Santo, nós vemos a transformação. Esse exemplo, na verdade, era mais o exemplo do ponto número 3. Para que tanta cobrança se nós ainda não estamos prontos? Por algumas vezes, John Stott fala nesse livro sobre o dilema do cristão. Nós vivemos uma tensão entre o que Deus fez na nossa vida, mas que nós ainda não estamos prontos. Nosso corpo ainda não foi transformado. E nós vivemos essas limitações. É por isso que sai matéria sobre a morte, sobre como lidar com a morte. Porque nós ainda não fomos totalmente regenerados. Nós somos mais ou menos como um bicho esquisito. Vivemos em paz, mas vivemos o desconforto de querermos fazer uma coisa, mas a nossa natureza não permite. Em Romanos capítulo 7, Paulo fala isso. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero isso faço. Quando você sente coisas assim, primeiro, isso é sinal de maturidade. É sinal de que você compreende o que o Espírito Santo está falando na sua vida. Quem não sente isso, provavelmente não tem um nível de maturidade na fé.
Mas se você sente isso, eu devia ter falado sobre quem é Jesus naquela conversa. Meu amigo começou a abrir a situação dele, começou a falar dos problemas dele, começou a falar que ele sentia uma coisa dentro dele, um vazio, alguma coisa não preenchia. E eu poderia ter dito uma coisa e não disse, deixei passar. Eu queria tanto falar aquilo, não falei. Ou em situações diferentes, falou que não devia, né? Eu não sei vocês, mas minha mulher vive falando, você e sua boca grande. Mais uma vez falou que não devia, né, tio TT? Não, eu não devia ter falado aquilo, e eu falei. Você já ficou mal por causa disso? Eu já fiquei muito mal. Falei uma palavra que feriu uma pessoa desnecessariamente. Esse dilema, essa dicotomia, é um desconforto que nós cristãos vamos viver durante toda a nossa vida. E quando a gente lê um trecho muito famoso de capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós, é neste contexto também que ele está dizendo. Essa coisa de eu me sinto fraco, porque às vezes eu não consigo vencer essa natureza. Sai coisas de mim que eu não sei de onde veio, e às vezes eu sei de onde veio. Esse desconforto, senhoras e senhores, os discípulos e as discípulas de Jesus Cristo viverão até o dia que formos transformados. E se você vive, isso é sinal de maturidade. Isso é sinal de que o Espírito Santo fala com você. Ele te mostra que, olha, era para ser assim, mas não tem problema. É Ele que nos capacita. É Ele que concede os seus dons. É Ele que nos transforma. E não há motivo para culpa. Mas o ponto é, não estamos prontos. Até o dia da ressurreição e redenção dos nossos corpos, nós não estamos prontos. E por fim, Facebook, Instagram, fake news, visita da sogra, cachorro doente, chefe do cangote, greve geral, todas estas coisas podem nos causar distração. Essas coisas nos distraem. Nosso dia a dia pode nos distrair daquilo que é relevante. No versículo 37, ele diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz do quê? De nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. O Espírito Santo nos ajuda a manter o foco naquilo que é importante, de que o amor de Deus nunca vai separar daqueles que foram justificados. O diabo pode tentar desviar a sua atenção. O pecado tenta o tempo todo nos desviar a atenção. Nós só conseguimos manter o foco naquilo que é importante através do Espírito Santo na nossa vida. Reproduzo aqui, dizem que o recomendado não é por trecho longo e PowerPoint. Sai um pouco da regra. Eu queria ler com vocês um trecho de Stott, que diz o seguinte: neste mundo de hoje, onde nada mais parece ser estável, as garantias quanto ao amor de Deus por nós constituem uma necessidade urgente. Em todas as áreas da experiência humana, só se lê insegurança. Nenhum de nós, cristãos, é imune à tentação, à dor e à tragédia. E o que nós temos é a promessa de vitória sobre todas estas coisas. E é por isso que Paulo fala no último trecho: nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Cristo. Deus não prometeu que o sofrimento nunca iria nos afligir, mas sim que Ele nunca nos separará do amor de Deus. Para um pouco aqui. No versículo 28 ele fala que sabemos que Deus age para o bem daqueles que o amam. Quando você sofre, Deus não está agindo para o mal. Deus está agindo para o bem. José diz uma frase fantástica. José, vocês sabem, né? O cara era mó X9. Dedava os irmãos. O cara também não era grande coisa, tá? Tinha lá seus problemas. E aí os irmãos de raiva venderam ele. E a história dele foi uma história de reviravolta. E quando ele encontra com os irmãos, o que ele diz? Vocês tentaram uma coisa ruim, o que era mal. Mas Deus transformou o que era mal em algo que era bom.
Quando a gente fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, inclui o bem, mas inclui também o sofrimento. Pena que não vai dar tempo, eu não consigo ter essa objetividade. Mas John Stott diz aqui que sofrimento e glória são irmãos inseparáveis, porque o nosso sofrimento vai resultar na glorificação dos nossos corpos diante do Senhor Jesus. É esse amor de Deus, voltando ao texto, o segundo parágrafo, que na mais sublime das manifestações foi demonstrado na cruz, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, frutificou em nossos corações como uma resposta de amor e que, em virtude da natureza inabalável da sua firmeza, nunca nos deixará, pois seu compromisso é conduzir-nos com segurança até a glória final. Conduzir-nos com segurança até a glória final. Certamente nós vamos estar nessa pesquisa da Economist. Um dia o nosso corpo vai parar. Mas o nosso final não é a morte. E temos o compromisso do Senhor, através do seu Espírito Santo, que diz aqui, são os primeiros frutos do Espírito. Havia uma festa naquela época, que era a festa da colheita dos primeiros frutos. Ainda era uma sociedade baseada na agricultura. Saíram do caçador-coletor, mas já vivia a fase da agricultura. Eles celebravam os primeiros frutos da colheita. Começava a sair os primeiros frutos, tinha uma festa. O Espírito Santo faz parte desses primeiros frutos que virão, desta grande colheita que será a glorificação dos nossos corpos mortais e a ressurreição e a vida eterna. Terceiro parágrafo, nossa certeza consiste não em nosso amor por Ele, pois o nosso amor é falho, débil e inconstante, mas em seu amor por nós. Este sim é inabelável, fiel e perseverante. Diante disso, assim chamada doutrina da perseverança dos santos deveria ganhar um outro nome, a doutrina da perseverança de Deus com os santos. Nós não somos capazes de perseverar na fé. Enquanto acreditarmos que nós podemos agradar a Deus por nossas forças, nós não conseguiremos viver plenamente o Espírito Santo em nossas vidas. Mas quando nós nos ajoelhamos, reconhecemos genuinamente, eu não consigo mais, Senhor, me ajuda, eu desisto. O Espírito Santo começa a trabalhar a transformação da sua mente naquele exato momento. O que nós vemos em Romanos é muito mais do amor de Deus para conosco do que do nosso amor para com Deus, que é um amor falho, que vai e volta. Às vezes eu gosto, às vezes não gosto. Eu queria fechar aqui com uma experiência pessoal que eu vivi há 6 meses atrás. Pela primeira vez na minha vida, eu senti que Deus tinha me abandonado. Pela primeira vez na minha vida, eu achei que era possível que o amor de Deus se separasse de mim. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E não foi por causa de pecado, por causa de coisas que eu fiz. Foi uma decisão de vida que eu tomei, de seguir um outro caminho, que não era um caminho do pecado, mas era um caminho profissional e de vida, que eu decidi que eu ia fazer uma outra coisa. E depois dessa decisão, por algum motivo que até hoje eu não sei, eu vivi alguns meses muito, muito ruim. Pela primeira vez eu achei que era possível que o amor de Deus separasse de mim. Que eu o tinha desagradado. Que não era aquele o plano de Deus. Não para a minha vida, mas para Ele próprio. E o final de tudo isso foi um resquício de arrogância que tinha dentro de mim. Porque eu achava que se eu fizesse determinadas coisas, se eu tivesse em determinados tipos de projetos ou exposições públicas, a obra de Deus continuaria. O meu ego passou a ficar acima do que Deus poderia fazer. Parte, às vezes, para aqueles que têm mais tempo de vida, de fé,
Parte das frustrações que a gente vive, parte das decepções que a gente tem, vem, parte delas, não todas, vem ainda do nosso ímpeto de tentar resolver as coisas do nosso jeito. E com o passar do tempo, nós começamos a mentir para nós mesmos, a fingir que é Deus que está no controle, a fingir que estamos colocando isso nas mãos de Deus, mas não estamos. No fim, somos nós no final do dia. Sou eu, Carlos Nomoto, no final do dia, que estou querendo que as coisas saiam deste jeito, porque eu sei que eu posso fazer. A minha carreira, o meu networking, os meus recursos, a experiência que eu tenho, são capazes de fazer tudo isso. Este é um dos grandes motivos de frustração. Um dos grandes motivos que geram a frustração dos cristãos depois de um tempo. Esta manhã do domingo, coincidentemente, um dia antes que comemoramos o Dia do Trabalho, é o dia de você. É o dia de você dizer para o Senhor: o dia do trabalho não é o dia do meu trabalho, mas é do seu trabalho, Senhor. Eu não sou capaz de tocar essa igreja, de tocar no louvor, de ser uma boa mãe, de ser uma mãe e um pai que consiga educar os seus filhos no caminho do Senhor, se eu não tiver o Espírito Santo comigo. Eu não consigo lidar com problemas familiares. Problemas familiares são os mais complexos, sem o teu poder, Espírito Santo de Deus, na minha vida. Eu sequer consigo dobrar os meus joelhos, sequer consigo abrir a palavra de Deus, sem a ajuda, sem o poder do Espírito Santo na minha vida. Quando chegamos no estágio de genuína rendição, o milagre acontece. Creia nisso. Eu não conheço uma pessoa, inclusive eu mesmo, que tenha se rendido genuinamente em algum momento da vida. E algo sobrenatural, sim, sobrenatural, porque às vezes não conseguimos compreender por que aconteceu. Acontece na sua vida. Às vezes a agenda não muda. Teu chefe continua pegando no seu pé. Você continua mandando currículos, o emprego não aparece. Você continua acordando e seu filho adolescente dando trabalho. Mas você vê a forma como você passa, a dinâmica do Espírito, te dá forças para atravessar tudo isso em paz, alegria, benignidade, longanimidade e todos os frutos do Espírito, todos eles, brotam na sua vida, não como uma meta, mas como um fruto, como uma consequência da atuação do Espírito Santo na sua vida. Você que tem muito tempo de fé, a mensagem do Senhor para você e para mim hoje é o tempo de nós nos rendermos de novo. Com o passar do tempo, a gente vai começando a achar de novo que nós podemos e nós não podemos. Como lutar contra o diabo? Como vencer essa natureza humana, pelo qual foi necessário Cristo morrer para resolver? Somente pela atuação do Espírito Santo na nossa vida. Queria que você abaixasse a sua cabeça. Ou fique na posição que melhor, mais confortável. Eu quero orar com vocês. Cristo Jesus, todos nós, ou a maioria de nós aqui, chegamos um dia até a cruz. Entendemos que o Senhor morreu e estamos justificados, não temos mais culpa dentro de nós. Mas depois de um tempo, depois de alguns anos, às vezes, a gente desanima. Às vezes, inconscientemente, ou de forma que às vezes nem percebemos, passamos a confiar em nós mesmos. Passamos a achar que nós somos capazes de educarmos nós mesmos, sem a sua ajuda, os nossos filhos, nos caminhos do Senhor. Passamos a achar que a nossa experiência, nosso networking, todo o nosso background profissional é o suficiente para uma recolocação profissional. Passamos inclusive a achar que as técnicas humanas podem resolver os nossos problemas
com o Senhor e não podem. Senhor, coloca as coisas no devido lugar nesta manhã. Coloca as coisas no devido lugar dentro de nós, Senhor. Que Teu Espírito Santo, que é aquele que sonda nossas mentes e nossos corações, e que também é considerada como a espada do Espírito em Efésios, que Ele divida neste momento, nessa hora, Ele divida aqui, tudo aquilo que tem sido o nosso esforço, e tudo aquilo que nós precisamos entregar ao Senhor. Nós rogamos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa manhã. Vem sobre cada um de nós nesta manhã. De forma sobrenatural, mas de forma que a gente pode compreender também com a nossa mente o que o Senhor faz na nossa vida. Nós queremos, Senhor, novamente restabelecer com o Senhor. E como diz aqui em Romanos, de novo ser guiados pelo Espírito de Deus, tendo a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, até que um dia sejamos totalmente transformados e veremos o Senhor face a face para todo sempre. Nada poderá nos separar desse amor, Senhor. Em Teu nome que nós oramos. Amém.